Bênção de Deus. Continuamos na nossa sequência de sermão sobre providência nas mãos do Deus que cuida. E hoje eu gostaria de falar o terceiro sermão sobre o mesmo tema, e está lá em 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler todo o capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Hoje a igreja está bonita, temos aí o seu Rosalvo e a Dona Antônia que vieram cultuar com a gente, que bênção, né? Também o reverendo Ademir, que está conosco, sua esposa, a bênção. A palavra de Deus diz assim, então, em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lemos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-os dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligistes matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, seu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nós te louvamos nesta hora porque o Senhor é bom, poderoso e porque o Senhor pode fazer maravilhas das quais nem imaginamos. Peço que o Senhor nessa hora use a ação do Espírito Santo para falar aos nossos corações nesta noite. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já falamos no Salmo 33 sobre o Deus que governa tudo com providências. Nós falamos em Ruth, capítulo 2, sobre o Deus que cuida dos detalhes da vida. E nessa noite, aqui com o texto que nós acabamos de ler de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos falar que o Deus que sustenta em tempos de crise. O Deus que nos sustenta quando passamos por momentos de crise. Gostaria de fazer uma ilustração para iniciar, que certa vez uma mulher que se passava por grandes necessidades se ajoelhou e orou. Ela disse assim na sua oração: Senhor, por favor, providencie alimento para a minha casa. Um vizinho incrédulo ouviu e zombando, colocou uma cesta de alimentos na porta dela. Quando a mulher abriu a porta e viu a cesta, exclamou: Obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu. O vizinho, rindo, disse para ela: Deus não fez nada, fui eu que comprei. Ao que a mulher respondeu ao seu vizinho: Deus pode usar até o diabo para me abençoar. Essas histórias, irmãos, elas nos lembram que Deus ele se manifesta e usa de vários instrumentos para cuidar de nós e de tudo aquilo que nós precisamos. Nós vivemos dias de grandes incertezas na nossa vida, de grandes aflições. As dificuldades financeiras, são enfermidades, falta de crescimento na igreja, desânimo generalizado, e tudo isso vem afetando o nosso coração de forma geral. Quando essas crises surgem dentro do nosso coração, nós somos tentados a pensar que muitas vezes Deus não está presente ou que Ele se esqueceu de nós, de nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos ensina que este Deus que nós servimos, Ele cuida e nos sustenta, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. A providência de Deus é seu cuidado contínuo e soberano sobre toda a criação de Deus. Ele sustenta, Ele dirige, Ele governa todas as coisas segundo a vontade perfeita que Ele mesmo tem. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele está agindo de forma perfeita para o bem daqueles que o amam. A providência divina, irmãos, ela não significa ausência de lutas, mas sim a certeza de que Deus está conosco e trabalhando em cada detalhe para o nosso bem e para a sua glória, mesmo quando nós passamos por momentos de crise. Quando nós passamos por dificuldades financeiras, por problemas familiares, por crises de saúde, vocês podem ter certeza que Deus está cuidando de vocês e que vocês precisam confiar nesse Deus, porque esse Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Assim como Ele sustentou Elias num período de seca que a gente acabou de ler, e cuidou do povo de Israel no deserto, outro exemplo que temos durante 40 anos, Ele também está cuidando de cada um de nós no dia a dia das nossas vidas. Na passagem de hoje, então, em 1 Reis, capítulo 17, nós veremos como Deus sustentou Elias e também como Ele sustenta o seu povo, ainda nos dias de hoje. Vamos lembrar um pouquinho do contexto histórico e da história de Elias. Elias, o profeta, é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Sua vida ela é caracterizada por coragem, milagres e uma profunda comunhão com Deus. Ele era um profeta que estava sempre muito próximo de Deus, que falava sempre com Deus. Ele é mencionado nos livros de 1 e 2 Reis, além de ser citado também no Novo Testamento como exemplo de fé e poder de oração. Diante dessa crise espiritual e moral que Israel passava em sua época, Elias é levantado para proclamar juízo de Deus diante do seu povo. Ele era um profeta de confronto. Em 1 Reis 17, logo nos primeiros versículos que nós lemos, nós vemos que Elias ele aparece de forma repentina na história de Israel, onde começa: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Esta introdução direta revela que ele aparece de forma muito inesperada para trazer o juízo
diante do pecado de Israel e principalmente de Acabe, o rei de Israel nesta época. O reino do norte, então, de Israel, ele era reinado sobre Acabe, que era um rei perverso, que faz o que era mal perante o Senhor, mais do que qualquer outro rei que veio antes dele. E Acabe, ele era casado com Jezabel, uma mulher sidônia que introduziu fortemente a adoração a Baal dentro de Israel. Diante desse cenário, então, onde o povo de Israel estava totalmente fora dos caminhos de Deus, onde o povo de Israel estava pecando e adorando a Baal, onde nós tínhamos um rei que era totalmente perverso e uma esposa desse rei que fazia e perseguia todos os seus profetas, surge então Elias para profetizar contra o rei Acabe e também contra todo o Israel. Elias então anuncia a seca e ali ele deixa Israel e, como ordem de Deus, ele foge então para ser mantido durante um período pelos corvos que levavam para ele comida de dia e de noite e passar a tomar água do rio que estava ali na sua frente. A palavra de Deus, ela é firme e cuida de seu povo. Pela fé, ele atendeu o povo, ele atendeu a Elias e cuidou de Elias em todo este processo que ele estava ali neste lugar, sendo mantido por corvos, que eram animais teoricamente imundos, animais que a gente não pode imaginar. Você imagina você podendo comer uma carne ou algo que viesse das patas de um corvo, e ali Elias passou por um período. Elias então volta para a Israel depois de um tempo. Ele vai primeiro para ter um momento ali com a viúva de Serepta, onde a gente vê que ele passa ali também outro milagre de providência de Deus. Depois ele volta para Israel para lutar novamente com Acabe. Ali ele enfrenta os profetas de Baal, onde a gente vê Deus mandando fogo do céu. E durante toda a vida de Elias, nós vemos Deus cuidando dele nos momentos de crise. Elias, no final de sua vida, ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Um homem que estava próximo de Deus, mas um homem que não teve uma vida fácil. Foi um homem que enfrentou um rei perverso, um homem que enfrentou uma mulher terrível que era Jezabel, um homem que precisou, que não tinha de onde tirar alimento e foi alimentado pelos corvos, foi alimentado por uma viúva que também não tinha, e ali Deus cuidou de Elias de forma milagrosa. Elias então anuncia uma seca severa como consequência do pecado de Israel. No entanto, neste momento de crise, Deus cuida do profeta de forma milagrosa. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto está lá nos versículos de 2 a 7, que é: quando os recursos faltam, Deus proverá. Quando os recursos faltam, Deus proverá. Deus orienta Elias primeiramente a se esconder junto ao ribeiro de Querite e ali ficar onde os corvos iriam alimentá-lo. Essa instrução parece ser absurda aos nossos olhos. Corvos nos alimentando. Mas assim Deus aprove cuidar de Elias. Ali ele tinha comida, ali ele tinha água, e diariamente Deus vinha cuidando de Elias. Todos nós, irmãos, passamos por momentos em que os recursos acabam. Todos nós olhamos para o mês, as contas chegando, o salário que não é suficiente, a nossa saúde muitas vezes que se abala, os filhos que se distanciam do caminho do Senhor, ou ainda quando nós olhamos para a nossa igreja, enfrentamos escassez financeira, falta de crescimento e muitas vezes desânimo na obra de Deus. O profeta Elias, irmãos, viveu coisa semelhante à que nós estamos vivendo nos nossos dias. E no tempo de seca, onde tudo parecia perdido, Deus revelou o seu grande poder, cuidando e sustentando Elias num tempo de crise. Essa verdade continua para os nossos dias. Ele cuida de nós nos momentos de crise. Deus não nos abandona, Deus não esquece de nós, mas Ele está cuidando de nós mesmo nos momentos das nossas crises. Então saibam, irmãos, que quando os recursos acabam, Deus continua cuidando de nós. Elias estava enfrentando uma seca severa. Ele estava ali no meio e passando pela mesma seca que todo o povo de Israel. Essa seca era resultado do juízo de Deus, porque o povo de Israel e
e o reino estava todo fora dos caminhos de Deus. Em meio à crise, Deus apenas não sabia onde Elias estava, mas ele também providenciou tudo o que ele precisava. Ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo com Elias. O ribeiro de Queriate trouxe a água que ele precisava e os corvos trouxeram o alimento. Uma provisão surpreendente e milagrosa que vem das mãos de Deus. Quando o dinheiro não é suficiente, irmãos, quando a saúde ela está frágil, ou quando as portas são fechadas, podemos confiar que Deus já preparou tudo para nós. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo. Ele sabe o caminho que Ele está nos direcionando. Assim como Elias foi sustentado junto ao rio Querite, Jesus nos ensina que nosso Pai Celeste conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos a Ele. Ele já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós não temos forças para conseguir prosseguir diante das crises, Deus renova as nossas esperanças. No versículo 5 diz assim: então Elias se foi e fez segundo a palavra do Senhor. Elias poderia ter duvidado dessa ordem de Deus. Mas por que eu vou para lá? Será que os corvos vão vir me sustentar e eu vou viver do quê? Elias poderia ter duvidado, mas ele não entrou em desespero e ele obedeceu à voz de Deus. Ele escolheu confiar na direção de Deus. A sua obediência resultou em uma provisão contínua que vinha de forma milagrosa. Em tempos de crise, irmãos, é fácil nós perdemos o ânimo e sentirmos que nada vai mudar, que as coisas estão estagnadas e que nós não vamos conseguir sair disso. Às vezes nós olhamos para algumas dificuldades que nós temos e que falamos, agora não tem mais para onde nós irmos. E Deus está falando, calma, eu vou prover tudo o que vocês precisam. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Igrejas que enfrentam desânimo espiritual, falta de crescimento, precisam renovar as suas esperanças na fidelidade do nosso Deus, porque Ele é poderoso para restaurar qualquer coisa. Qualquer vida, qualquer família, qualquer casamento, qualquer igreja, o nosso Deus, Ele é capaz de renovar. Quando as fontes secam, irmãos, Deus abre novos caminhos. Se não bastasse estar longe, afastado, fugir do rei que poderia matá-lo pela sua profecia que Deus ordenou, ele estava ali sendo sustentado por corvos, tomando a água do ribeiro que estava ao seu lado, mas passados dias, este ribeiro secou. No versículo 7 diz assim: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu fico imaginando que se fosse eu já ia falar, mas Senhor, você manda eu sair de lá, você que mandou eu profetizar, agora você me traz aqui, a água se seca, o que o Senhor quer de mim? E a gente começasse então a questionar a Deus, porque é tanta coisa ruim que parece acontecendo uma atrás da outra na nossa vida. Mas de novo, Elias não se preocupou com a situação. Deus tinha um plano maior para ele. Então Deus volta para Elias e fala: vai para Serepta, porque lá vai ter uma viúva e ela vai te manter, vai te dar alimento, e eu vou providenciar o alimento através da vida desta viúva. Quando um recurso se esgota, irmãos, Deus não é pego de surpresa. Ele sempre tem um plano para nos conduzir ao próximo passo. Quando algo fecha, quando uma porta fecha, outra se abre conforme Deus quer. Se você perdeu um emprego, viu sua saúde enfraquecer ou está enfrentando dificuldades na sua família, lembre-se, o Deus que sustentou Elias é o mesmo Deus que cuida de você, que ama você e que você está adorando aqui Ele nesta noite. Quando Abraão subiu ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, Deus provou a sua fé e revelou-se como Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Assim como Elias precisou mudar de lugar para continuar sustentado por Deus, muitas vezes nós precisamos enfrentar as dificuldades se adaptando, mudando os recursos, mudando o caminho que nós estamos seguindo. Nós vamos revisar as nossas estratégias, nós vamos investir em coisas novas, nós vamos se unir numa oração fervorosa pedindo a providência do nosso Deus.
E assim nós precisamos seguir. A provisão de Deus ao longo da vida, irmãos, ela revela que o cuidado dele não é apenas no presente, mas também Deus está cuidando do nosso futuro. Elias viveu um tempo muito difícil, mas Deus levantou Eliseu como seu sucessor, mostrando que ele continua cuidando e provendo de geração em geração. Ontem nós estivemos ali na casa do Valtinho, na programação da mocidade, e lá eu falei para eles: vocês são a nova igreja, vocês são a nova geração, a próxima geração, e que eles precisam assumir a igreja e eles precisam estar trabalhando na igreja, porque Deus sempre prepara. A obra de Deus vai continuar e Ele vai estar sempre preparando novas pessoas. Assim como Elias confiou na obra de Deus na próxima geração, nós devemos crer que Deus pode restaurar os nossos filhos, que Deus pode restaurar os nossos casamentos e que Deus pode restaurar pessoas que estão afastadas da igreja. O filho pródigo, mesmo após se desviar, quando ele voltou à casa de seu pai, ele foi recebido com amor e festa por Deus, representando o coração de Deus para com os seus filhos afastados. Podemos concluir nesse primeiro ponto, então, que Deus sabe das nossas necessidades, Deus provê quando os recursos acabam, Deus renova as nossas forças quando estamos desanimados e Deus age mesmo quando não vemos o futuro. Deus está cuidando de tudo. E não só Deus está provendo, irmãos, mas quando nós somos a agir com fé, Deus responde de forma maravilhosa para as nossas vidas. A partir do versículo 8 até o versículo 16, nós vemos então este relacionamento, este momento de Elias com a viúva de Serepta. Ele chega para esta viúva, ele pede água, ela dá água e ele fala assim: me traga o que comer. Vamos lembrar que a época que eles estão passando ali na região, uma região que está passando por uma seca que foi profetizada por Elias, que era juízo de Deus porque o povo estava adorando Baal e não estavam servindo a Deus como deveriam. E neste momento Elias pede uma comida para esta viúva, e a viúva fala assim: eu só tenho um punhado de farinha e um punhado de azeite, eu vou fazer a comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morreremos. E Elias olha para ela e fala assim: tenha fé, vá lá, faça primeiro para mim, depois você faça para você e para o seu filho. Irmãos, imagina se a gente teria esta fé de obedecer este profeta, de ir para nossa casa, olhar para aqueles punhadinhos que dariam uma refeição e fazer primeiro um bolo para o profeta. Eu acho que nessa hora a gente ia fugir, não ia voltar mais para tentar não encontrar mais com ele e fazer a comida para a gente comer, porque falta fé. Só que Deus nos chama a agir com fé, e quando nós agimos com fé, Ele responde de forma maravilhosa. Essa viúva, irmãos, ela confiou em Deus. Ela confiou que Deus poderia fazer muito mais pela vida dela. Em tempos de crise, a nossa tendência natural, irmãos, é nos retrair, é nos fechar, é nós não queremos falar com as pessoas e nem queremos abrir os nossos problemas. E Deus está falando: vamos compartilhar, vamos nos ajudar. Quando os recursos estão escassos, a saúde fragilizada, os problemas familiares se acumulam, nós ficamos tentados a guardar o pouco que nós temos para não perdermos. E Deus está falando: não se preocupe com o pouco, ajude, faça o que você precisa. A história da viúva, irmãos, ela nos ensina esta verdade: diante da escassez, diante do desespero, ela foi desafiada a confiar em Deus. Sua atitude de fé foi um canal que Deus agisse com provisão e cuidado. Quando a gente olha, às vezes, para uma situação nossa, um exame que nós pegamos com resultado, você fala: e agora? Como que eu vou seguir diante disso? Quando nós olhamos para o banco e fala assim: ainda falta essa conta, e o dinheiro não dá, como que eu vou pagar? E Deus está falando: calma, continue a fazer e ajude quem precisa, porque eu vou cuidar de você. A fé, irmãos, ela é testada quando as circunstâncias são desanimadoras. É fácil nossa fé estar boa quando tudo está bem. É fácil nós adorarmos a Deus sem questioná-lo nada quando tudo está bem na nossa vida. Mas quando nós passamos por crises, aí é que Deus vai testar a nossa fé.
Imagine a situação daquela viúva. Seu marido já era morto, havia fome na terra, e ela só tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite. Ela planejava preparar sua última refeição, e ali ela ouviu a voz de Deus e fez o que o profeta mandou para ela, que ela fizesse primeiro a comida para ele e depois fizesse para o seu filho. Assim como aquela viúva enfrentou uma realidade desanimadora, irmãos, nós também passamos por muitos momentos difíceis na nossa vida. Momentos em que nós olhamos e falamos assim, não tem saída, não vai dar. Agora estamos num beco sem saída, não tem mais luz nesse túnel. E Deus está falando, calma, eu posso fazer muito mais do que vocês imaginam. Eu posso fazer um milagre. Eu vou cuidar de todas as coisas. A fé é revelada através da obediência prática desta mulher. Nós vemos a mão manifestando de Deus de forma maravilhosa. Versículos 12 e 13 diz assim: porém ela respondeu, só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Elias lhe disse, não temas, faze primeiro para mim. Não temas. Não tema, irmão. Não tema a situação que você está passando. Não tema a escassez. Não tema a falta de recurso. Não tema o controle da situação. Deus está falando, não temas. Ser generoso, irmãos, mesmo quando as finanças estão apertadas. É isso que Deus quer de nós. Mesmo quando a gente não tem de onde tirar, Deus está falando, calma, faça o que você precisa fazer, contribua, ajude quem precisa. Perseverança na oração, mesmo quando nós não vemos as respostas imediatas. Persevere em oração, continue pedindo, continue orando. Às vezes o que Deus quer é isso, que a gente continue a orar, pedindo incessantemente o mesmo assunto, a mesma questão que nós estamos passando. Seguir servindo na igreja, irmãos, mesmo quando o desânimo nos atinge. Nós precisamos seguir firme. A fé, irmãos, ela abre caminho para uma providência divina. Vocês querem ter uma experiência com Deus? Vocês querem viver uma coisa maravilhosa na vida de vocês? É no momento de escassez, onde vocês entregam na mão de Deus, que vocês vão entender o que Deus vai fazer por vocês. Versículo 16 diz assim: a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. De forma milagrosa, não faltou alimento para Elias, para a viúva e nem para o seu filho. Todos eles comeram. Quando nós somos chamados a agir com fé, irmãos, Deus ele responde de forma maravilhosa. Deus está nos chamando a confiar nele nesta noite, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. Nossa fé se manifesta quando nós obedecemos ao nosso Deus. É o que eu sempre falei para vocês. Nós não devemos nos preocupar com o resultado. Nós devemos fazer as nossas responsabilidades. Vamos continuar orando de forma fervorosa, vamos continuar pedindo, vamos continuar a servir, vamos continuar priorizando a obra de Deus, a igreja de Cristo, e Deus vai cuidar de todo o resto. Por último, quando tudo parece perdido, irmãos, Deus pode restaurar todas as coisas. Se não bastasse Elias ter que ir lá na frente de Acabe, profetizar, ter que fugir, ser mantido por corvos e tomar a água do ribeiro, ver a água do ribeiro secar, ter que se locomover e viver na casa desta viúva, esta viúva não ter alimento, Deus prover o alimento de forma milagrosa. Agora nós vemos, a partir do versículo 17 até o final do capítulo, o filho desta viúva morrer. E aí essa viúva, ela não entende o que está acontecendo. Ela começa a questionar, mas por que você veio aqui? Por que você fez eu passar toda essa necessidade agora, ver este milagre e agora tirar o meu filho? A culpa era do profeta agora. O profeta, ele leva a culpa agora pela morte do seu filho. Deus pode ver de várias formas as nossas tristezas, os nossos questionamentos diante dele. Mas ele cuida de nós, ele ama nós em cada ponto que nós estamos fazendo.
Quando tudo parece perdido, irmãos, porque imaginem essa viúva. Nós não estamos falando aqui de um problema financeiro que Deus pode mandar uma bênção. Nós não estamos falando aqui de uma doença simples que você pode tomar um remédio e melhorar. Deus está diante de uma morte, onde nós falamos que não há mais jeito, acabou. Ela olha para si, essa situação, ela já perdeu o marido, ela passou necessidade e agora ela está olhando para o seu filho morto. No entanto, irmãos, essa passagem nos revela que quando tudo parece estar perdido, Deus é poderoso para restaurar. Sabe quando você fala, agora acabou, não tem mais o que fazer? Essa situação não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que vai acontecer. Então que quando clamamos em fé, irmãos, Deus nos ouve. Quando algumas pessoas vêm me procurar e falam, pastor, estou com uma situação assim, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é orar. Dobra o joelho e ora. Ora com fé. Peça para Deus, é isso que Deus quer. Versículo 20 diz assim: então ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Até Elias não entendeu aquela situação, olhou para Deus e falou, Senhor, até ela, o que está acontecendo? Quando tudo parece perdido, irmãos, a oração fervorosa é nosso recurso mais poderoso. Qual que é a situação que você está passando? Qual que é a grande questão do seu coração? Qual que são suas angústias, seus anseios, às vezes pela igreja de Cristo? E Deus está olhando para a gente falando assim, então dobra o seu joelho e ora de forma fervorosa. Peça com fé, insista com fé na oração de Deus. Quando nós confiamos em Deus, Ele age de maneira poderosa. Versículo 22 diz assim: e o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Deus responde ao clamor de Elias, trazendo o menino à vida novamente. Esse milagre, irmãos, revelou que Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas. Sabe quando você começa a falar assim as opções? Olha, agora eu tenho, diante dessa necessidade, desse meu problema aqui, eu tenho 3 saídas. Daqui a pouco passa uma semana, 2 semanas e agora só tenho 2. Daqui a pouco você fala, tenho uma saída. E aí você tenta todas as suas saídas e não tem mais o que fazer. Deus está falando, quando acabam as suas opções, eu tenho mais uma. E essa é manifestada por mim de forma milagrosa. Irmãos, Deus ele pode restaurar uma vida financeira arruinada. Deus pode abrir porta de emprego de forma inesperada. Deus pode curar doenças e fortalecer cansaços. Ele pode trazer de volta as pessoas e os nossos filhos que estão afastados de Cristo. Deus pode fazer muito mais e de forma milagrosa, muitas vezes das quais nós não acreditamos. Vamos lembrar aqui de Lázaro, que estava morto há 4 dias, mas Jesus chamou ele para fora do túmulo e ele saiu. Igrejas que enfrentam dificuldades, irmãos, elas podem experimentar um renovo espiritual surpreendente quando se rendem à oração. A solução para as igrejas não são estratégias, não são planos de trabalho maravilhosos. Podemos fazer, mas Deus fala, o primeiro é oração. Dobrem os joelhos, vamos pedir de forma fervorosa. Quando Deus restaura tudo, a nossa fé ela é renovada. No versículo 24 nós vemos um testemunho maravilhoso dessa viúva, onde ela fala, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra no Senhor na tua boca é verdade. Quem aqui já recebeu uma bênção de Deus? A nossa fé parece que transborda dentro do nosso coração. E Deus está falando, então continue firme, porque chegará este momento onde a sua fé será renovada. Para concluirmos, irmãos, a história da viúva de Serepta, a história de Elias nos ensina que as crises, elas podem nos abalar, mas elas não anulam o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ele permanece. Ela nos ensina também que a oração é a resposta certa quando tudo parece perdido. Deus, ele é poderoso para restaurar até mesmo o que parece irreversível.
A vida de Elias, irmãos, ele é um testemunho do cuidado e da soberania de Deus. Ele enfrentou reis, falsos profetas e grandes crises, mas sempre esteve nas mãos de Deus, e Deus sempre cuidou dele de forma maravilhosa. Assim como Elias viveu tempos difíceis, nós também vivemos tempos de muitas lutas financeiras, lutas de saúde, lutas familiares, desânimo, dificuldades espirituais. Elias é um símbolo para nós do profeta fiel que não se dobra à idolatria, nem à corrupção do homem, mas ele se mantém firme. E nós podemos aprender com ele que a fidelidade em meio à corrupção mostra que Deus cuida de nós. A dependência de Deus nos torna mais fortes, e que a oração, ela tem poder. A oração tem poder. Irmãos, não duvidem do poder da oração. Deus quer que nós realmente estejamos firmes na presença de Deus. Em 1 Reis 17, então, nós vemos Deus sustentando Elias no ribeiro de Querite e provendo para a viúva de Serepta e restaurando seu filho. E essas ações apontam diretamente para Cristo, que é o nosso verdadeiro provedor e restaurador. Assim como Deus enviou Elias para levar vida e esperança em tempos de crise, Deus enviou Cristo para que nós, nos tempos de crise, nos tempos difíceis, pudéssemos ter esperança em confiança nele e em tudo que ele fez por nós. Deus é a providência, Cristo é a providência maior que Deus poderia nos proporcionar. Não duvide da sua vitória. A sua vitória, ela é garantida na cruz do Calvário. A vitória da sua necessidade. Deus não vai deixar faltar a farinha. Deus não vai deixar faltar o azeite. Mas Deus quer que nós vivamos de forma dependente. Vamos depender de Deus. Vamos fazer com fé. Vamos confiar que o Senhor pode prover. Que vocês confiem nessa palavra de Deus. Hoje, no final da escola dominical, eu e o Marcos estávamos sonhando aqui para um monte de coisa da igreja, né? A gente querendo mudar as coisas aqui para melhorar a qualidade do nosso culto. E a gente sabe que olhando para a conta da igreja isso não é possível. Mas nós vamos com fé. Porque o nosso Deus cuida de tudo. O nosso Deus cuida da igreja. O nosso Deus cuida da sua vida. O nosso Deus cuida da sua família. O nosso Deus, irmãos, Ele está cuidando das suas finanças, da sua saúde, dos seus filhos, de toda a sua família. Não duvidem que Deus proverá. Vivam dos corvos. Vivam daquele pouquinho da farinha na panela, porque isso nunca vai se findar. Que possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe os irmãos.